Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amén. Hermanos, estuvimos compartiendo en los dos mensajes anteriores Irmãos, estivemos compartilhando nas duas mensagens anteriores algunos aspectos principales alguns aspectos principais de la edificación de la iglesia o de la restauración de la iglesia. da edificação da igreja ou da restauração da igreja. Comenzamos, como dice el pasaje ahí, que Cristo ascendió para llenarlo todo. Começamos falando nessa passagem que Cristo ascendeu ou subiu para encher tudo, Mostrando el señorío y la plenitud que se encuentra en Jesús. mostrando o senhorio e a plenitude que se encontra em Jesus. En el mensaje anterior estuvimos diciendo que para que la iglesia pueda disfrutar de esa plenitud en Cristo, Na mensagem anterior estivemos dizendo que para que a igreja possa desfrutar dessa plenitude em Cristo, Él constituyó un ministerio de la palabra Ele mesmo constituiu um ministério da palavra, para que el ministerio de la palabra pueda tomar lo de Cristo para que o ministério da palavra possa tomar aquilo que é de Cristo y pueda darlo a la iglesia. e possa dar à igreja. Ahora en el verso 12 nos dice que eso tiene un propósito. Agora no verso 12 ele está nos dizendo que isso tem um propósito. Dice ahí, Disse aí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. com a finalidade de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Ahora vamos a ver el aspecto del ministerio de los santos, Agora vamos ver o aspecto do ministério dos santos, porque le dice que es para la edificación del cuerpo de Cristo. porque ele diz que é para a edificação do corpo de Cristo. Comenzamos con Cristo, Começamos com Cristo, después hablamos del ministerio de la palabra que trae a Cristo, depois falamos do ministério da palavra que traz a Cristo, y ahora vamos a hablar de la responsabilidad de todos los santos. e agora nós vamos falar da responsabilidade de todos os santos. Porque aunque hemos hablado del ministerio de la palabra, Porque ainda que tenhamos falado do ministério da palavra, como lo vamos a ver ahora, hay una relación muy estrecha entre el estado de la iglesia y la responsabilidad personal de cada creyente. vamos ver agora que há um caráter muito estreito entre a responsabilidade da igreja e a responsabilidade de cada um dos santos. En la medida que cada santo crece, Na medida que cada santo cresce, la iglesia es edificada. a igreja é edificada. Pero también en la medida que cada santo o cada creyente es débil o infiel, Mas na medida de que cada santo é fraco ou infiel, la iglesia es perjudicada. a igreja é prejudicada. Porque como lo vamos a ver ahí, Porque como nós vamos ver aqui, la edificación de la iglesia a edificação da igreja no es un asunto del ministerio, não é somente um assunto do ministério. es un asunto de todos los santos. É um assunto que envolve todos os santos. El trabajo del ministerio es perfeccionar a los santos O trabalho do ministério é aperfeiçoar os santos, para que todos los santos hagan la obra del ministerio y la edificación. para que todos os santos façam a obra do ministério e da edificação. Cristianos fuertes, Cristãos fortes, iglesias fuertes, igrejas fortes. cristianos carnales, Cristãos carnais, iglesias carnales. igrejas carnais. Porque la iglesia no es un edificio, Porque a igreja não é um edifício. la iglesia es la suma de los creyentes. A igreja é a soma dos crentes. Entonces, el estado de los creyentes Então o estado dos crentes se va a ver claramente expresado se nota claramente expressado
en la edificación de la iglesia. na edificação da igreja. Cuando nosotros hablamos de la responsabilidad de la iglesia en nuestros días, Quando nós falamos da responsabilidade da igreja nos nossos dias, no tenemos que apuntar al mundo, não temos que apontar ao mundo. no tenemos muchas veces que apuntar a aquellos que nos presiden, Não temos que apontar para aqueles que nos presidem, sino que tenemos que mirarnos a nosotros mismos. senão que temos que olhar para nós mesmos. Porque es nuestra realidad Porque é nossa realidade, como creyentes, como crentes, como miembros, como membros, como ciudadanos como cidadãos de la casa de Dios, da casa de Deus, del reino de Dios, do reino de Deus, que la iglesia que a igreja es edificada é edificada o que la iglesia ou que a igreja fracasa. fracassa. Vamos a ver este asunto que es muy importante, hermanos. Vamos olhar esse assunto que é muito importante. Pablo ahí en el capítulo 2, verso 21 venía hablando de eso. Paulo no capítulo 2, verso 21, vem falando disso. Podemos leer desde el 19. Podemos ler desde o 19. Dice, Efésios 2, 19. 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, sino conciudadanos de los santos. mas concidadãos dos santos. Según los ciudadanos, Segundo os cidadãos, es la nación. é a nação. Conforme são os cidadãos, a nação é. Alguien decía alguna vez, Alguém disse alguma vez: nuestros políticos y gobernantes, nossos políticos e governantes, corruptos, corruptos, mentirosos, mentirosos, tramposos, enganadores, ladrones, ladrões, son la expresión são a expressão y el carácter e o de caráter lo que son los ciudadanos. daquilo que são os cidadãos. Y si eso es cierto en el mundo y en las naciones, Se isso é certo no mundo e nas nações, eso es cierto en la iglesia. isso também é certo na igreja. La iglesia es A igreja é lo que somos como creyentes. aquilo que nós somos como crentes. Porque la iglesia Porque a igreja es la suma de los creyentes. é a soma dos crentes. Entonces vamos a hablar de la responsabilidad ahora de todos los santos. Então vamos falar agora da responsabilidade de todos os santos. Dice ahí en el 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra, el ángulo, Jesucristo mismo. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. no qual todo edifício bem coordenado vai crescendo para ser um templo santo no Senhor. Entonces el ministerio de la palabra, Então o ministério da como palavra, el fundamento de la iglesia que es Jesucristo, como fundamento da igreja, que é Jesus Cristo, tiene como fin, como dice acá, tem como finalidade, como disse aqui, que todos, que todos, todo el edificio, todo o edifício, bien coordinado, bem coordenado, creciendo, crescendo, llegue a ser un templo para el Señor. chegue a ser um templo do Senhor. Volvamos ahí a Efesios 4:12. Voltamos então a Efésios 4:12. Mira lo que dice la palabra ahí. Pudiéramos hablar muchas cosas, pero prácticamente solo nos va a alcanzar el tiempo para este aspecto. Podemos falar muitas coisas, porém só vamos ter tempo para esse aspecto. Dice ahí en el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Com a finalidade de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. El ministerio de la palabra tiene el fin de perfeccionar a todos los santos. O ministério da palavra tem a finalidade de aperfeiçoar todos os santos. La palabra perfeccionamiento del griego es catartismos. A palavra aperfeiçoamento no grego Es catartismos, catartismos, que significa equipar, capacitar o preparar. que significa equipar, capacitar ou preparar. O sea, el ministerio en la iglesia tiene el fin de capacitar, preparar y entrenar a todos los santos. O ministério Da palabra. da palavra tem a El fin. finalidade de preparar, capacitar e treinar todos os santos. Nosotros a veces tenemos una falsa noción del cristianismo.
Nós às vezes temos uma falsa noção do cristianismo. Un hermano daba la comparación que algunos creyentes tienen la visión como si el cristianismo fuera un bus, un ómnibus. Um irmão dava uma visão de que alguns irmãos pensavam que o cristianismo fosse como um ônibus, Donde las personas se suben, onde as pessoas sobem, pagan, pagam, el otro recibe el dinero o cobrador recebe o dinheiro y él conduce el ómnibus e ele conduz o ônibus, o motorista, y él tiene toda la responsabilidad. e ele tem toda a responsabilidade. Yo cumplo con ir el domingo, Eu cumpro com vir no domingo na reunião, ofrendar oferto, y la responsabilidad recae sobre fulano y sultano, e a responsabilidade cai sobre fulano e ciclano, que ellos lleven la iglesia. e eles que levem, que conduzam a igreja. Yo cumplí con pagar. E eu já fiz a minha parte, eu já Ahora paguei. yo me siento, Agora eu me sento, ahora yo escucho, eu escuto, ahora yo disfruto eu desfruto, y la responsabilidad es sobre ellos. e a responsabilidade é do Jorge e do José Luiz. Mas esa no es la visión bíblica de la iglesia. Mas essa não é a visão bíblica da igreja. La visión bíblica de la iglesia A visão bíblica da igreja es que la carroza é que a carroça no tiene ruedas, não tem rodas, no tiene motor. não tem motor. Ella debe caer Ela deve cair sobre los hombros sobre os ombros de todos los miembros, de todos os membros, de todos los santos. de todos os santos. El ministerio O ministério capacita, capacita, entrena, treina, perfecciona a los santos aperfeiçoa os santos para que los santos hagan la obra del ministerio, para que os santos façam a obra do ministério, la obra de la edificación. a obra da edificação. Ahora, vamos a estudiar una parábola Agora vamos estudar uma parábola que en su esencia tiene el propósito de hablarnos de la responsabilidad que cada uno tenemos como creyentes. que na sua essência tem o propósito de nos falar da responsabilidade que cada um de nós tem como crente. Vamos a ir al Evangelio de Lucas capítulo 13, verso 6. Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 6. La parábola de la higuera. A parábola da figueira. Dice en el verso 6, Lucas 13, verso 6. Lucas 13, verso 6. Dijo también esta parábola. Disse também esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha y vino a buscar fruto en ella e veio buscar fruto nela y no lo halló. e não achou. Ahora, la parábola tiene una enseñanza muy amplia, Essa parábola tem um ensinamento muito amplo. pero nomás comenzamos viendo que este hombre en medio de su viña, él planta la higuera. Porém, nós vemos que esse homem, no meio da sua vinha, ele planta uma figueira. Él tiene el deseo de que en medio de toda su labranza exista una higuera. Ele tem o desejo que no meio de toda a sua lavoura tenha uma figueira. Mas el propósito de la higuera es que ella dé fruto. Mas o propósito dessa figueira é que ela dê fruto. Asimismo, el Señor tiene, podríamos decir, muchas iglesias. Assim, dessa forma, nós podemos dizer que o Senhor tem muitas igrejas. Es solo una iglesia, pero esa iglesia está repartida por toda la tierra en muchas asambleas. É uma só igreja, mas ela está repartida por toda a terra em várias assembleias. Y cuando el Señor planta en un lugar una higuera, E quando o Senhor planta em um lugar uma figueira, o cuando el Señor pone en un lugar de la tierra un candelero o una asamblea, ou quando o Senhor coloca no lugar da terra um candeeiro ou uma assembleia, Él hace todo para que ella esté en un lugar privilegiado. Ele faz de tudo para que essa assembleia esteja num lugar privilegiado. Él dio a su hijo Seu filho, murió, seu filho morreu, su hijo resucitó, o seu filho ressuscitou. él ascendió,
Ele ascendeu. Él envió el Espíritu, Enviou o Espírito. Él envió los apóstoles, Os apóstolos. Él levantó el ministerio. Levantou o ministério. Y ese ministerio ha tenido efecto en la tierra con muchas iglesias. E esse ministério tem tido um efeito na terra em muitas igrejas. Ahora Él viene a buscar en la higuera fruto. E agora ele vem buscar nessa figueira os seus frutos. Porque Él dio Él dio todo lo que ella necesitaba para dar fruto. Porque ele deu tudo o que ela precisava para dar frutos. Como veníamos diciendo, Como vínhamos dizendo, el ministerio de la palabra o ministério da palavra tiene un objetivo, tem um objetivo. que cada santo Que cada santo sea lleno de todo lo que necesita, seja cheio de tudo aquilo que necessita. para que cada santo Para que cada santo dé fruto. dê fruto. Y Él viene a buscar el fruto. E ele vem buscar o fruto. Ahora, podríamos ya enfocarnos un poco más en nosotros, Poderíamos agora enfocar um pouquinho mais em nós, porque cierto es porque é certo que aunque existe un cristianismo apóstata, lleno de cosas extrañas, porque ainda que exista um cristianismo apóstata e cheio de coisas estranhas, la mayoría de iglesias que nosotros conocemos a maioria das igrejas que nós conhecemos han recibido la bendición y la gracia de Dios tem recebido a bênção e a graça de de Deus, tener una buena doctrina, de ter uma boa doutrina, de tener buenos ministros, de ter bons de ministros, tener hombres que han pagado el precio y han dejado un gran legado y depósito para nosotros. de ter homens que têm pagado o preço e têm deixado um grande legado e depósito para nós. Y sin mirar afuera, sino mirándonos a nosotros mismos, E sem olhar para fora, mas olhando para nós mesmos, aunque hemos recibido muchos beneficios, ainda que nós temos recebido muitos benefícios, aunque hemos recibido el trabajo de siervos verdaderos de Dios, ainda que nós temos recebido o trabalho de servos verdadeiros de Deus, muchas veces nuestra higuera muitas vezes a nossa figueira no ha dado el fruto não debido, tem dado o devido fruto. no ha dado el fruto que se esperaba. Não tem dado o fruto que se esperava dela. Hay un pasaje ahí en Marcos 14, no pierda ese de Lucas porque vamos a volver. Existe uma passagem em Marcos 14, porém não percam Lucas, porque nós vamos voltar a ele. Donde se habla de un hombre, nosotros estuvimos estudiando el Evangelio de Lucas, estamos estudiando el Evangelio de Lucas con los hermanos donde yo moro. Onde fala de um homem que nós estamos estudando esse evangelho de Lucas na localidade onde eu moro. Y es Herodes. É Herodes. Yo quedé muy impactado con la historia que muestra las escrituras acerca de este Herodes. E eu fiquei muito impactado pela história que mostra nas escrituras a respeito de Herodes. ¿Usted conoce la historia de Herodes? Você conhece a história de Herodes? Hijo de Herodes el Grande. E filho de Herodes el Grande. Herodes o Grande. Herodes Antipas es este. Herodes Antipas. Él tenía una esposa, Ele tinha uma esposa. pero en un viaje que hizo a Roma a visitar a su hermano, Porém, numa viagem que ele fez a Roma para visitar o seu irmão, conoció la esposa de su hermano Felipe conheceu a esposa do seu irmão Felipe. y se enamoró de la esposa de su hermano Felipe. E se enamorou, se encantou com a esposa do seu irmão Y le Felipe. robó la esposa a su hermano Felipe E roubou a esposa do seu irmão Felipe. y tiró su esposa, sacó a su esposa E desprezou a sua esposa. y se casó con la esposa de su hermano Felipe. E se casou com a esposa do seu irmão Un Felipe. asunto ruin. Um assunto muito ruim. Ahora, Agora, Herodes vivía Herodes vivia en la región donde Juan el Bautista ejercía su ministerio. naquela região onde João Batista exercia o seu ministério. Y Juan el Bautista, por medio de la predicación, E João Batista, através da pregação, le decía a Herodes que la esposa que él tenía dizia a Herodes que aquela esposa que ele tinha no le era lícito tenerla. não era lícito ter a ela. Y Herodes, en un arrebato de ira, dice acá, E Herodes, num arrebatamento de ira, por disse causa de la predicación de Juan, por causa da pregação de João, lo tiró a la cárcel. e jogou ele no cárcere, ¿Sí? na prisão. Y dice ahí en el verso 5, E diz no verso 5. yo les dije, es Mateo 14:5. Se lo leo rápido. Mateus 14:5, irmãos. Y Herodes quería matarle.
E Herodes queria matar-lhe. pero temía el pueblo porque tenían a Juan por profeta. Porém temia o povo porque lhe tinham como profeta. Entonces, Herodes encarcela a Juan Então Herodes coloca João na prisão y quería matarle, e queria matar a ele. pero él no lo hacía porque él hallaba que el pueblo tenía a Juan por profeta. Porém ele não matava João porque ele sabia que o povo tinha João como profeta. Ahora, el Evangelio de Marcos capítulo 6, verso 9, Agora no Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 9, nos muestra que hubo un cambio en la persona de Herodes. mostra que houve uma mudança na pessoa de Herodes. Parece ser que cuando Herodes trae a Juan a la cárcel, Parece que quando Herodes traz João da prisão, comienza a percibir ciertas cosas en Juan começa a perceber certas coisas em João y hay un cambio en Herodes. e há uma mudança em Herodes. Recuerde, Recorde, Herodes es un príncipe déspota, Herodes é um príncipe despótico, cruel, cruel, impío, ímpio inmoral, e imoral, con un mal matrimonio. com um matrimônio ruim. ¿Por qué estamos usando la figura de Herodes? Por que nós estamos usando a figura de Herodes? Porque vamos a ver que a pesar de la ruina de la vida espiritual de Herodes, Porque nós vamos ver que apesar da ruína dessa vida espiritual de Herodes, de la impiedad de Herodes da impiedade de Herodes y aún de su locura de encarcelar a Juan, e ainda da sua loucura de prender a João, Dios le va a mostrar a Herodes su amor Deus vai mostrar a Herodes o seu amor y va a usar a Juan el Bautista e vai usar João Batista para hablarle. para falar com ele. Ahora, Agora, mire lo que sucedió. veja o que aconteceu. Dice en el verso 19. Diz no verso 19. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. E Herodias, Marcos 6,19, irmãos. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Ahora se nos dice que la que quería matar al profeta no era Herodes, sino era la mujer, Agora diz Herodías. que quem queria matar João já não era mais Herodes, era a mulher Herodias. Pero mire cómo cambia Marcos el lenguaje que nos había dicho Mateo. Mas veja como muda Marcos a linguagem que nós tínhamos visto em Mateus. Dice, pero Herodes temía a Juan. Porque Herodes, ou porém Herodes, temia João. Mira el cambio. Veja a mudança. Primero quería matarle, Primeiro ele queria matar, pero ahora tiene temor de Juan. mas agora ele tinha temor de João. Al comienzo, No começo, Herodes odiaba lo que Juan decía. Herodes odiava o que João falava. Lo persiguió, lo encarceló. Perseguiu, lançou ele na prisão. Mas ahora que Juan está cerca de Herodes, Mas agora que João está mais próximo de Herodes, ahora que Herodes comienza a conocer a Juan, agora que Herodes começa a conhecer a João, surge un sentimiento de temor en Herodes acerca de lo que habla Juan. surge um sentimento de temor em Herodes a respeito daquilo que João fala. Comienza a darse cuenta que este profeta era un verdadero hombre de Dios. Mira lo que dice el pasaje. Ele começa a se dar conta que esse profeta era um verdadeiro homem de Deus. Veja essa passagem. Sabiendo que era varón justo y santo. Sabendo que era um homem justo e santo. Tanto que dice ahí que y le guardó a salvo. Tanto que diz aí, guardou a salvo. Ahora, ¿por qué yo estoy viniéndome a este pasaje si es que estamos hablando de la edificación de la iglesia y de la responsabilidad de los creyentes? Agora, por que eu estou falando dessa passagem se nós estamos falando da edificação da igreja e da responsabilidade dos cristãos? Yo no quiero quitarle la responsabilidad a Herodes, Eu não quero tirar a responsabilidade de Herodes, pero yo creo que hay un arreglo soberano de Dios mas eu creio que há um ajuste soberano de Deus y un propósito al traer a Juan e um propósito ao trazer João a la cárcel. à prisão. Y el propósito E o propósito era que Juan era que João le pudiera dar testimonio pudesse dar testemunho a Herodes. a Herodes. Jesús, más adelante Pablo dice, Mais adiante, Paulo diz, y Jesús también había dicho, e Jesus também havia dito, que seríamos llevados ante reyes que seríamos levados ante reis por causa de él
por causa dele, para que le dieran testimonio a ellos. para que dessem testemunho aos reis. Entonces yo creo que el Señor trajo a Juan Então eu creio que o Senhor trouxe a João cerca de Herodes próximo de Herodes, para que Herodes escuchara para que Herodes pudesse escutar el mensaje de Juan. a mensagem de João. Acuérdese que estamos hablando del ministerio de la palabra Se lembre que nós estamos falando do ministério da palavra y del propósito del ministerio de la palabra. e do propósito do ministério da palavra. Entonces Dios trajo al profeta Então Deus trouxe o profeta cerca de Herodes próximo de Herodes, para que Herodes pudiera escuchar a Dios. para que Herodes pudesse então escutar a Deus. Ahí lo dice. Aí diz: Y oyéndole e ouvindo a ele, se quedaba muy perplejo. se ficava muito perplexo. Mira esa palabra, perplejo. Veja essa palavra, perplexo. ¿Sabe qué significa eso? Que él quedaba como confuso, como desconcertado. Sabe o que significa isso? Quer dizer que ele ficava confuso, como que estivesse desconcertado. Es como cuando alguien oye algo tan fuerte que queda en un estado que no sabe qué hacer. É como se alguém ouvisse algo tão forte que fica num estado que não sabe o que La fazer. versión Nacacolumba decía que él quedaba vacilante. A versão Nacacolumba. Nacar-Columba diz que ele ficava vacilante. O sea, él quedaba indeciso, él quedaba como que tan impactado con lo que decía Juan, que él quedaba en una posición. Ele ficava indeciso, ele ficava tão impactado com o que João dizia. Yo me imagino a Herodes pensando, ¿será que dejo a Herodías? Eu imagino Herodes pensando, será que eu deixo Herodias? ¿Será que esta es la mujer? Pero es que yo la amo, pero Juan dice esto. Será que essa mulher que eu amo, mas João disse isso a ¿Será que respeito me dela? divorcio o no me divorcio? Será que eu me divorcio ou não? Quedaba así en una situación Ele ficava numa situação indeciso. indeciso. Agora, usted nota por el pasaje Você percebe pela passagem que a Herodes que Herodes escuchar la palabra. que Herodes gostava de escutar a palavra, Que venía constantemente a escuchar la palabra. que vinha constantemente escutar a palavra. Herodes puede simbolizarnos Herodes pode simbolizar-nos aquella higuera aquela figueira que es puesta en un lugar que é colocada num lugar privilegiado. privilegiado. Agora, Pensemos en nosotros como iglesia. podemos pensar em nós como igreja. ¿Cuántos profetas? Quantos profetas? ¿Cuántos maestros? Quantos mestres? ¿Cuántos hombres de Dios Él ha puesto en nuestro camino? Quantos homens de Deus Ele tem colocado em nosso caminho? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado clara y profundamente a nuestra vida? Quantas vezes Deus tem falado clara e profundamente a nossas vidas? Ahora, usted se va a dar cuenta Agora você vai se dar conta que muchas veces que muitas vezes el cristianismo se ha desviado o cristianismo tem se desviado, no porque no tenga profetas, não porque não tenha profetas, sino porque tiene muchas veces senão porque muitas vezes tem oyentes ouvintes, que no corresponden a lo que oyen. ouvintes que não correspondem àquilo que ouvem, Oyentes ouvintes que no dan el fruto que não dão fruto debido a la gracia que han recibido. de acordo com a graça que têm recebido. Iglesias Igrejas como Herodes, como Herodes, que les gusta el profeta, que gosta de ouvir o profeta, invitan al profeta, convida o profeta, se asombran de que el profeta es un hombre de Dios. se assombra do fato de que o profeta é realmente um homem de Mas Deus. cuando hay que responder a la palabra, Mas quando tem que dar uma resposta em relação à palavra, quedamos en una actitud de indecisión. nós ficamos naquela atitude de indecisão, não sabemos o que fazer. Que hacemos, pero al final no hacemos. Fazemos, mas no final não fazemos. Quedamos impactados, Ficamos impactados, pero salimos de la puerta mas saímos pela porta y seguimos con Herodías. e seguimos com Herodias. El pecado
o pecado, el mundo, o mundo, la superficialidad, a la superficialidade, religión, a religião, la hipocresía, a hipocrisia, sigue siendo parte de nosotros, segue sendo parte de nós. aunque tenemos grandes profetas. Ainda que nós temos grandes profetas. Yo a veces escucho, Eu, às vezes, escuto, hermano, irmão, yo conocí el ministerio de tal hermano, eu conheci o ministério de tal irmão, he acompañado la literatura completa del hermano, tenho acompanhado a literatura completa desse irmão, caminé con tal hermano, caminhei com tal irmão, escuché a tal hermano, escutei a tal irmão, y entre yo más escucho, e quanto mais eu escuto, más comienza a surgir en mí un sentimiento de temor. mais começa a surgir em mim um sentimento de temor. Porque aunque escuchamos, Porque ainda que escutamos, aunque leímos, ainda que lemos, aunque caminamos ainda que caminhamos con el profeta, com o profeta, nuestra vida a nossa vida, como iglesia como igreja o como individuos, ou individualmente, no ha correspondido a lo que hemos oído. não tem correspondido àquelas coisas que temos ouvido. Hermanos, Irmãos, hay iglesias, existem igrejas, hay hermanos existem irmãos que domingo tras domingo que domingo após domingo escuchan escutam mucha basura, muito lixo, mas también mas também hay iglesias existem igrejas que por años que por anos recibieron receberam el ministerio o ministério, glorioso de muchos siervos de Dios. o ministério glorioso de muitos servos de Deus. Y aún así, E ainda assim, usted encuentra más ruina a veces você encontra mais ruína às vezes en los que más recibieron naqueles que mal têm recebido que en los que menos han recibido. do que naqueles que menos têm recebido. Yo hablaba con un obrero Eu falava com um obreiro y él me contaba la situación de una iglesia en un lugar. e ele me contava a respeito da situação de uma igreja numa localidade. Y él decía, E ele dizia: la iglesia a igreja que recibió que recebeu por 20 años por 20 anos un ministerio um ministério de la palabra profundo, da palavra, um ministério profundo da palavra, rico, lleno de gracia, cheio de graça, y es la iglesia más problemática de la región. e é a igreja mais problemática da região. Una iglesia tipo Herodes. Uma igreja tipo Herodes. Mira lo que sucedió. Veja o que aconteceu. Ahora, antes de avanzar, Agora, antes de avançar, hermano, no se enorgullezca por lo que usted ha recibido. irmão, não se envaideça por aquilo que você tem recebido. Porque lo que usted ha recibido Porque o que você tem recebido lo haces más responsable delante de Dios. faz você mais responsável diante de Deus. Muchos decimos, no, nosotros hemos tenido buena palabra. Muitos de nós dizemos, não, nós temos recebido uma boa palavra. Y tal vez es verdad, E talvez isso seja verdade. pero eso nos hace más responsables. Porém, isso nos torna mais responsáveis. Dice en el verso, terminemos el 20. Terminemos o 20. Oyéndole y se quedaba muy perplejo, Ouvindo a ele, se ficava muito perplexo. pero le escuchaba de buena gana. Porém, escutava de boa mente. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, na festa do seu aniversário, todos conocen la historia, ¿cierto, hermanos? todos conhecem a história, certo, irmãos? Bailó la hija de Herodías, Dançou a filha de Herodias él le dijo, pídeme lo que quieras, e ele disse a ela, peça o que quiser. y ella, motivada por su madre, E ela, motivada ou incentivada por sua mãe, le dijo, pídele la cabeza de Juan. disse a ela, peça a cabeça de João. Hermanos, Irmãos, nosotros vamos a recibir palabra, nós vamos receber a palavra. porque eso es una obra de Cristo para su iglesia. Él envía obreros, Porque isso é uma obra de Cristo para a sua igreja. Ele mesmo envia obreiros. Él levanta obreros, Ele levanta obreiros. y los obreros hablan, E os obreiros y falam. el ministerio de la palabra corre. E o ministério da palavra prospera, corre. Pero Porém,
si nosotros, se nós, como Herodes, como Herodes, cavilamos, ficamos vacilantes, no tomamos não tomamos una actitud seria uma atitude séria que concuerde con lo que oímos, que concorde com aquilo que nós estamos ouvindo, es posible é possível que nosotros mismos que nós mesmos callemos a los profetas. calemos os profetas. Com a nossa atitude, nós mesmos calamos os profetas. Ahora, Agora, Herodes, Herodes, que no cortó con su pecado, que não cessou com o seu pecado, que no trató con aquello que le habló Juan, que não tratou com aquilo ao qual João já tinha lhe falado. ahora Herodes, Agora Herodes, comprometido comprometido con las palabras que ha dicho, com as palavras que ele mesmo disse, tiene la responsabilidad de quitarle la cabeza al profeta. tem a responsabilidade de cortar a cabeça do profeta. Qué asunto serio, ¿no? Que assunto sério, não, irmão? O respondemos, Ou respondemos, o damos fruto, ou nós damos frutos, o nosotros mismos ou nós mesmos vamos a atentar vamos atentar contra lo que Dios nos ha dicho. contra aquilo que Deus tem nos falado. Los privilegios Os privilégios delante de Dios diante de Deus nos hacen más responsables. nos fazem mais responsáveis. Volvamos a la parábola. A Lucas 12:47. Voltemos à parábola em Lucas 12:47. No, leamos, no es la parábola. Hay un pasaje en Lucas 12:47 que quiero que leamos. Não a parábola, mas uma passagem em Lucas 12:47 que eu quero que leiamos. Dice: Diz: aquel siervo aquele servo que conociendo la voluntad de su Señor, que, conhecendo a vontade do seu Senhor, él no era ignorante, ele não era ignorante, él no se perdió por falta de conocimiento, ele não se perdeu por falta de él conhecimento. conocía la voluntad de su Señor. Ele conhecia a vontade do seu Senhor. Mas conocer la voluntad del Señor no es lo único. Mas conhecer a vontade do Senhor não é a única coisa. El entender la voluntad del Señor nos debe llevar a prepararnos, O entender a vontade do nosso Senhor deve nos levar a nos preparar. nos debe llevar a obedecer. Nos deve levar à obediência. Si Herodes sabía que Juan le decía que no le era lícito tener esa mujer, ¿qué debió haber hecho Herodes? Se Herodes sabia que João tinha lhe dito que não era lícito ter essa mulher, o que ele deveria ter feito? Herodes: Acabar con eso que no era lícito. acabar com aquilo que não era lícito. Pero ¿qué hacía Herodes? Porém, o que Herodes fazia? Vacilaba. Vacilava. ¿Cuántos cristianos Quantos cristãos no vacilan con el pecado, não vacilam com o pecado? no vacilan con el mundo, Não vacilam com o mundo, no vacilan con la carne? não vacilam com a carne. Y Dios E Deus ha hablado tem falado una, uma, dos, duas, tres. três. Hasta lo hace a usted amigo del profeta. Hasta lo hace a usted amigo del profeta. Até faz você, torna você amigo do profeta. Hasta lleva el profeta a su casa. Até leva o profeta na tua casa. Hasta usted gusta del profeta. Você até gosta do profeta. Usted respeta al profeta. Você respeita o profeta, Mas nunca obedece las palabras. mas nunca obedece às palavras. Un hermano me decía, Um irmão me falava, yo andé con un hermano. um irmão dizia, eu andei com um irmão. Y yo lo miraba. E eu olhava para ele. Hermano, eso no le va a servir de nada delante de Dios. Irmão, isso não vai te servir nada diante de Deus. Eso solo lo hace más responsable. Isso só faz você, só torna você mais responsável. Porque con su vida, Porque com a sua vida, usted lo que hace, você com o que você faz, todo lo contrario a lo que él enseñaba. todo ao contrário do que esse irmão ensinava. Usted ha tenido a Juan en su casa. Você teve João na sua casa. Usted ha leído los libros de Juan el Bautista en su casa. Você tem lido
los libros de Juan el os livros Bautista. de João Batista. Usted ha protegido a Juan el Você Bautista. protegeu João Batista. Eso también lo hizo Herodes por un tiempo. Isso também Fez Herodes por un tiempo. fez Herodes por um tempo. Mas en últimas, Mas no final, Herodes fue una higuera estéril. Herodes foi uma figueira estéril, sem vida. No dio el fruto. Não deu fruto. Dice, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad. Não se preparou e nem fez conforme a sua vontade. ¿Qué dice ahí? Recibirá muchos azotes. Que diz aí, será castigado com muitos açoites. Mas el que sin conocerla Mas aquele que sem conhecer hizo cosas dignas de azote, fez coisas dignas de açoite, será azotado poco. será açoitado pouco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, Porque a todo aquele a quem se tem dado muito, mucho se le demandará. muito será pedido dele. Yo a veces me pongo a pensar, hermanos, Às vezes eu me coloco a pensar, irmãos, tanto que hemos recibido. tanto que temos recebido, Y hermanos, es que es tanto. Es que es increíble el depósito que el Señor nos ha dado. é incrível o depósito que o Senhor tem nos dado. Por lo menos nosotros, en Bogotá, en Colombia, Pelo menos nós em Bogotá, Colômbia. tuvimos la oportunidad de tener el ministerio de hermanos, Tivemos a oportunidade de ter um ministério de irmãos, pero es que era algo extraordinario, hermano. que era algo extraordinário, irmãos. Y me estremece pensar nomás la responsabilidad que tenemos E me estremece só de pensar da responsabilidade que nós temos de haber recibido tanto. de ter recebido tanto. Porque así se nos va a demandar. Porque dessa mesma forma será cobrado de nós. Que más se le da, Aquele que mais é dado, más se le pedirá. mais é pedido dele. Y al que mucho se le haya confiado, E aquele a que muito se confiou, más se le pedirá. mais se lhe pedirá. Mire esto, la iglesia de Éfeso Veja isso, a igreja de Éfeso tuvo la oportunidad de tener el ministerio de Pablo por 2 años. teve a oportunidade de ter o ministério de Paulo por 2 anos. Pablo dice que 3 años, dice él, perdón, Paulo disse que 3 anos, de noche y de día, de noite e de dia, por las casas y públicamente, nas casas e publicamente. no cesó de enseñar. Não parou, não Ele- cessou de ensinar. Él, a la única iglesia que él le entregó todo el consejo fue a Éfeso. A única igreja que ele mencionou que entregou todo o conselho foi a igreja de Éfeso. Y 20 o 30 años después, E 20 ou 30 anos depois, el Señor le habla a la iglesia de Éfeso y le dice, o Senhor falando à igreja de Éfeso diz: arrepiéntete, arrepende-te. porque has perdido tu primer amor. Arrepende-te porque tens perdido o teu primeiro amor. O sea, fue una iglesia que tuvo la bendición y la gracia de Dios de recibir tal vez el ministerio de la palabra más amplio y más glorioso, el ministerio de Pablo. A igreja que talvez tenha tido a condição de receber o ministério mais amplo e mais completo que foi o ministério de Paulo. O sea, ¿qué le dice el Señor a ellos? E sabe o que o Senhor falou para eles? Recuerda. Lembre-se. O sea, recuerda todo lo que te ha sido dado. Lembre-se de tudo aquilo que te foi dado. Y mire, ahí está la parábola y la higuera. E veja que aí está a parábola da figueira. Y arrepiéntete, E arrepende-te, porque si no vendré contra ti. porque senão eu virei contra ti. O sea, o la iglesia, Ou seja, ou a igreja, como la higuera, como a figueira, o da fruto ou dá fruto, o es quitada. ou é retirada. Otra iglesia, Outra igreja, la iglesia de los Corintios. a igreja dos Coríntios. Pablo duró 1 año y medio. Paulo permaneceu 1 ano e meio. Tuvo la visita de Pedro,
teve a visita de Pedro, tuvo la visita de Apolos, teve a visita de Apolo, y Pablo le escribe a esta iglesia. e Paulo escreve essa igreja. Quisiera hablarlos como a cristianos espirituales. Eu gostaria de falar com vocês como a cristãos O espirituais. sea, Pablo esperaba que la iglesia de Corintio que había recibido tanto fuera una iglesia que espiritual. Ou seja, Paulo esperava que a igreja de Coríntios, que tinha recebido tanto, fosse uma igreja espiritual. Pero él le tocaba hablarle como a niños, Porém, para ele era necessário falar com eles como a crianças, cristianos carnales. cristãos carnais. Usted lee la epístola a los Corintios, la primera, Se você ler a primeira epístola aos Coríntios, usted va a encontrar la iglesia más problemática del Nuevo Testamento. você vai encontrar a igreja mais problemática do Novo Testamento. Capítulo 1 y 3, Capítulo 1 e 3. una iglesia dividida, Uma igreja dividida, llena de conflictos, cheia de conflitos, llena de divisiones. cheia de divisões. Capítulo 5, Capítulo 5. una iglesia con inmoralidad sexual al punto que ni siquiera se veía en el mundo. Uma igreja com imoralidade sexual ao ponto de que nem sequer no mundo igual se via. Capítulo 6, Capítulo 6. una iglesia que está teniendo tantos problemas entre los hermanos que aún van a los tribunales. Uma igreja que está tendo tantos problemas entre os irmãos que ainda vão aos tribunais. Capítulo 7, una iglesia que familiarmente está destrozada. Divorcios, Capítulo 7, uma igreja que familiarmente está destruída, divórcios, matrimonios ruines, matrimônios ruins, yugos desiguales. jugo desigual. Capítulo 8, Capítulo 8, problemas de idolatría. problemas relacionados à idolatria. Capítulo 12 y 14, Capítulo 12 e 14, problemas con los dones espirituales. problemas relacionados aos dons espirituais. Capítulo 11, Capítulo 11, problemas con la cena. problemas com a ceia. Capítulo 13, Capítulo 13, una iglesia que no tiene amor. uma igreja que não tem amor. Capítulo 15, Capítulo 15, problemas de doctrina, no distinguen la resurrección. problemas de doutrina, não conseguem distinguir a ressurreição. Imagínate, fue la iglesia que visitó Pablo, visitó Imagine. Pedro y visitó y Imaginem Apolos. vocês, foi uma igreja visitada por Paulo, Pedro e Apolo. Hubo iglesias, hermano, Houveram igrejas, irmãos, donde Pablo no duraba 3 meses onde Paulo não permanecia por 3 meses. y esos creyentes en esos lugares, E esses crentes nesses lugares, con un ministerio muy corto, com um ministério muito curto, llegaban a ser ejemplo de todas las iglesias en Acaya, chegavam a ser exemplo para todas as igrejas na Acaia, los tesalonicenses. os tessalonicenses. De tal manera que Pablo ni tenía que predicar, De tal forma que Paulo não tinha nem que porque pregar, todos los hermanos se esforzaban porque todos os irmãos se esforçavam por llevar el testimonio. para levar o testemunho. ¿Cuál iglesia somos nosotros? E qual igreja somos nós? ¿Corintio Coríntios o Tesalónica? ou Tessalônica? ¿Usted todavía tiene su Herodías por ahí? Você, todavia, tem tua Herodias por aí? Aquello que no le es lícito. Aquilo que não é lícito para você? ¿Cuánto tiempo lleva escuchando a los profetas, hermano? Quanto tempo você tem permanecido escutando os profetas, irmão? ¿Cómo está su servicio en la iglesia, hermano? Como está o seu serviço na igreja, irmão? Y hermana, E irmã? y joven, E jovem? y anciano. E ancião? Esto es un asunto de todos. Isto é um assunto de todos. Lucas 13, verso 6. Lucas 13, verso 6. Al final. Finalizando. Y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. E veio buscar fruto nela e não achou. Y dijo al viñador: E disse ao vinhateiro: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Eis que há 3 anos eu venho buscar fruto nessa figueira. Yo sé que el aspecto aquí de los 3 años puede ser simbólico. Eu sei que o aspecto aqui de 3 anos pode ser simbólico. Mas ¿cuántos años usted tiene en el Señor?
Mas quantos anos você está no Senhor? 1, 2, 2, 5, 5, 10, 10, 3 años y el Señor ya esperaba fruto. 3 anos e o Senhor já esperava um fruto. Hay un pasaje poco confuso para explicar que es el pasaje de la higuera. Existe uma passagem um pouco confusa ou complexa de explicar, que é a passagem da figueira. El Señor ve la higuera O Senhor vê a figueira, y maldice la higuera vem a figueira e maldiz essa figueira, porque no daba fruto. porque não dava fruto. Pero el pasaje dice que no era tiempo de dar fruto. Mas a passagem fala que não era tempo de dar fruto. Si no es tiempo de dar fruto, ¿cómo el Señor espera fruto? Se não é tempo de dar fruto, como que o Senhor esperava fruto? Todo agricultor sabe Todo agricultor sabe que hay un tiempo para que el sembrado de fruto, la planta de fruto. que há um tempo para você semear o fruto ou a semente do fruto. Pero hay algo que se llaman las primicias, Aquilo que se chama de as primícias, que es un fruto prematuro. que é um fruto prematuro. No es el tiempo, pero ella comienza a dar fruto antes, Não é o tempo, mas ele já começa a dar fruto antes. como que anticipando lo que va a dar. Como que fosse uma antecipação daquilo que vai dar de fruto. Y un hermano un día hablaba, E um irmão um dia falava, si un creyente se um cristão, en los crente, primeros años, nos primeiros anos, en los años del primer amor, nos anos do primeiro amor, no da las primicias, não dá as primícias, usted puede saber você já pode saber que ese creyente va a ser inútil toda su vida. que esse crente vai ser inútil em toda a sua vida. Y es verdad, hermanos. E é verdade, irmãos. Si usted no da fruto, Se você não dá fruto, si usted no responde se você não responde en sus primeros años, nos seus primeiros anos, usted solo va a ocupar silla en la iglesia, hermano. você só vai ocupar uma cadeira ou um banco na igreja, irmãos. Yo le digo a los hermanos, Eu digo aos irmãos, usted no se cansa de estar sentado, hermano. você não se cansa de estar sentado, irmão. Usted no se cansa de escuchar mensajes y que su vida siga igual. Você não se cansa de escutar mensagens e sua vida segue sendo a mesma? Usted no siente vergüenza delante del Señor. Você não sente vergonha diante do Senhor? Usted no siente vergüenza delante de los otros cristianos. Você não sente vergonha diante dos outros cristãos? Hace 3 años Fazem 3 anos que vengo que eu venho a buscar fruto en esta higuera. buscar fruto nessa figueira. Imagínese que el Señor hable eso de usted. Hace 3 años que vengo a tu vida. Imagine se o Senhor fala isso a respeito de você. Faz 3 anos que eu venho à tua vida Y nada que encuentro algo. e nada de encontrar algo. Hace 5. Fazem 5 anos, Hace 10. fazem 10, Hace 15. fazem 15 Y nada. e nada. Y el asunto de la iglesia O assunto da igreja es responsabilidad de todos. é responsabilidade de todos nós. El asunto puede ser tan frustrante. O assunto pode ser tão frustrante. A veces uno se identifica con Josué. Às vezes alguém se identifica com Josué. Josué dice los mandamientos de Dios. Josué falou os mandamentos de Deus. Israel dice obedeceremos. Israel disse, obedeceremos. Y Josué, que ya los conocía, E Josué, que já conhecia eles, dice no disse não, van a obedecer. não vão obedecer. Pero yo en mi casa sí voy a obedecer. Mas eu e a minha casa sim vamos obedecer. Es una palabra muy fuerte. É uma palavra muito forte. El saber que aunque las personas digan amén, É saber que ainda que as pessoas falem amém, no van a obedecer. não vão obedecer. Y a veces el Señor prepara el corazón de los profetas. E às vezes o Senhor prepara o coração dos profetas. Isaías ve, Isaías, veja, pero no te obedecerán, no te oirán. melhor dizendo, irmãos, Isaías vai, porém não te obedecerão.
es un pueblo duro de corazón. É um povo duro de coração. No te oirán. Não te ouvirão. Pero ve Porém, vai y habla, e fala, mas no te oirán. mas eles não te ouvirão. Qué asunto serio, ¿no, hermanos? Que assunto sério, não, irmãos? Hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Fazem 3 anos que venho buscar fruto nessa figueira e não acho. Córtalo. Corta! Ahora, Agora, ¿cuál es el problema de una higuera estéril? qual é o problema de uma figueira estéril? Yo no soy agricultor. Eu não sou agricultor. Yo simplemente leo el pasaje. Eu simplesmente leio a passagem. Y ahí el pasaje dice E na passagem diz que un cristiano inútil que um cristão inútil va a tener la tendencia a volver inútiles a los de alrededor. vai ter uma tendência de tornar inútil aqueles que estão ao redor, em volta dele. Dice ahí, Disse aí. ¿para qué inutiliza también la tierra? Para que não inutilize também a terra. O sea, Ou porque ocupa ainda a terra inutilmente. el cristiano que no produce, Ou seja, aquele cristão que não produz, que no da fruto, que não dá fruto, tiene un efecto negativo a su alrededor. produz um efeito negativo ao seu redor. Y eso uno lo ve en muchos aspectos. E isso nós vemos em muitos aspectos. Tal vez la mujer Talvez a mulher cristiana cristã que no es piadosa, que não é que no es piedosa, sujeta, que não se que es sujeita, rebelde, que é rebelde, que es necia, que é insensata, que habla de más. que fala demais. Esa mujer no solo tiene el problema de su mal carácter y de su carnalidad. Essa mulher não vai ter só o problema do seu mau caráter e da sua carnalidade. El problema es que una mujer así O problema é que uma mulher assim contamina con sus palabras a otras mujeres. contamina com as suas palavras a outras mulheres. Da mal ejemplo a las jóvenes. Dá mau exemplo às jovens. Crea ambientes extraños en la iglesia. Cria ambientes ruins na igreja. Ahí uno entiende por qué el Señor dice, Aí alguém entende porque o Senhor diz: córtala. corta, No sirve, causa problemas. não serve, causa problema. Ahora yo pregunto para usted, Agora eu pergunto para vocês: ¿usted es el cristiano que aporta, você é o cristão que beneficia? sim, que traz benefício, ¿O usted es el cristiano problemático? ou você é o cristão problemático? Examínese, hermano. Examine-se a si mesmo, irmãos. Un hermano decía, existen solo 2 tipos de cristianos, Um irmão falava assim que existem só 2 tipos de cristãos: que reciben más que recebem mais de lo que dan, daquilo que dão, y otros e outros que dan más que dão mais de lo que reciben. daquilo que recebem. ¿Cuál es usted? Qual tipo de cristão é você? ¿Que recibe más Que recebe mais o que da más? ou que dá mais? ¿Usted ha escuchado esas palabras del Señor? Siervo inútil. Imagine escutar essas palavras do Senhor: servo inútil. Pregúntese. Estas preguntas son buenas. Yo no necesito que usted me responda más. Pregúntese. Deje que su conciencia le hable. Essas perguntas são boas. Eu não estou pedindo que os irmãos me respondam, mas que se pergunte e deixe que a sua consciência fale para você. ¿Su vida ha traído beneficio a la iglesia? A tua vida tem trazido benefício na igreja? Ahora, miren el verso 8. No verso 8. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, Ele então, respondendo, disse: Senhor, déjala todavía este año, deixa esse ano, hasta que yo cabe alrededor de ella até que eu escave ao redor dela y la abone. e esterque. Ahora, este pasaje, aunque hasta el momento nos haya parecido tal vez muy fuerte,
ainda que essa passagem até o presente momento tenha parecido a nós porque muito es fuerte, forte, porque ela é forte, también tiene otra cara, também tem uma outra face, la misericordia de Dios, a misericórdia de la Deus, intercesión de Jesús. a intercessão de Jesus. No, Padre, no lo cortes. Não, Pai, não corte. Dale otra oportunidad. Dá outra oportunidade a ela. Dale otra oportunidad. Dá-lhe outra Dale más oportunidade. tiempo, Padre. Dá mais tempo, Pai. Hermanos, nosotros, Irmão, nós, muchos de los que estamos acá, muitos dos que estamos aqui, gracias al Señor, graças ao Senhor, somos fruto de otras oportunidades. somos fruto de outra oportunidade. Porque si hubiera sido la primera, Porque se fosse a primeira, tal vez no estaríamos acá. talvez nós não estaríamos aqui. La parábola habla de que hay oportunidad. A parábola fala de que existem oportunidades. Ahora, si usted ve que su vida ha sido inútil, Agora, se você percebe que a sua vida tem sido inútil, infructífera, infrutífera, yo quiero hablarle a usted. eu quero falar com você. El Señor le puede dar otra oportunidad. O Senhor pode te dar outra El oportunidade. Señor puede darle otro tiempo. O Senhor pode te dar um outro tempo. El Señor puede restaurarle O Senhor pode te restaurar y hacer algo nuevo en usted. e fazer algo novo na sua vida. Ahora, también existe otra enseñanza en la parábola. Agora, também existe um outro ensinamento na parábola. No abuse de las oportunidades. Não abuse das oportunidades. Porque el Señor da oportunidades, Porque o Senhor dá oportunidades, pero no contenderá para siempre. porém Ele não contenderá para sempre. Disse, Déjala todavía este año, deixa todavia esse ano, hasta que yo cabe alrededor de ella até que eu escave ao redor dela y la abone. e esterque. O sea, parece ser que el Señor le da otra oportunidad y no solo le da otra oportunidad, Parece que o Senhor dá uma outra oportunidade, mas não somente uma outra sino oportunidade, que Él trabaja alrededor nuestro senão que Ele trabalha ao nosso redor para que podamos dar fruto. para que nós possamos dar fruto. Qué precioso es el Señor, ¿no, hermanos? Que precioso é o Senhor, não, irmãos? Por ejemplo, el caso de Pedro. Por exemplo, no caso de Pedro. Pedro que negó al Señor con maldición. Pedro que negou o Senhor com maldição. Nosotros podríamos decir, Nós poderíamos dizer, un apóstol um apóstolo negando al Señor negando o Senhor delante de los impíos, diante dos ímpios, una persona que ya no sirve, uma pessoa que já não serve. mas el Señor resucita Mas o Senhor ressuscita y manda a decirle a los apóstoles e manda dizer aos apóstolos que Él ha resucitado. que Ele ressuscitou. Y el Señor resalta, E o Senhor ressalta, y a Pedro, e a Pedro, otra oportunidad. outra oportunidade. A gracia de Dios. A graça de Deus. Más Porém, la oportunidad a es oportunidade para que demos fruto. é para que nós possamos dar fruto. El Señor espera que demos fruto, hermanos. O Senhor espera que nós demos frutos, irmãos. Él dice de una mujer en Apocalipsis, Ele disse de uma mulher em Apocalipse. tal vez usted sea esa mujer, Talvez você seja essa mulher. tal vez usted sea aquel al que el Señor está hablando. Talvez você seja aquela que o Senhor está falando. Yo le he dado tiempo de que se arrepienta. Eu tenho te dado tempo para que se arrependa. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Eu lhe dei tempo para que se arrependa. Pero ¿sabe qué dice el verso siguiente? Porém, sabe o que diz no verso seguinte? Pero no quiere arrepentirse. Mas ela não quis arrepender-se. Não quer arrepender-se. Jezabel. Jezabel. Pero también hablamos de Herodes. Porém, também falamos de Herodes. Hablamos de la iglesia de Éfeso. Falamos da igreja de Éfeso. El Señor da tiempo, hermanos, O Senhor dá tempo, irmãos, para que nos arrepintamos. para que nós nos arrependamos. Dice ahí en el verso 8. Diz aí no verso 8. Y la aboné. Y si diere fruto, bien. E se der fruto, ficará. Y si no, E se não, la cortará después.
depois a mandarás cortar. Terminemos ahí en Efesios 4, verso 12. Terminamos em Efésios 4, verso 11. Ahora, la iglesia, hermanos, A igreja, irmãos, la edificación de la casa de Dios, a edificação da casa de Deus, tiene que ver con todos nosotros. tem relação com todos nós. No piense, hermanos, Não pense, irmãos, que usted o usted no tiene parte. que você ou você não tem parte. No piense, hermano, Não pense, que irmão, el más importante es el que predica o el que se ve al frente. que o mais importante é aquele que prega ou que está à frente. El ministerio es de todos los santos. O ministério é de todos os santos. Usted como hombre, Você como homem, usted como mujer, você como mulher, usted como joven, você como jovem, usted como anciano, como ancião, tiene una parte en la edificación. tem uma parte na edificação. Y Dios espera que demos fruto. E Deus espera que demos frutos. A fin, dice el verso 12, de A- perfeccionar a los santos A fim, diz o verso 12, de aperfeiçoar os santos para la obra para a obra del ministerio, do ministério, para la edificación del cuerpo de Cristo. para a edificação do corpo de Cristo. Hay un pasaje de una mujer Existe uma passagem de uma mulher que para mí también ha sido muy significativo del Evangelio de Lucas. que para mim tem sido também muito significativo no Evangelho de Lucas. Una mujer que era profetisa. Uma mulher que era profetisa. Se dice que ella más o menos tenía 105 o 110 años de edad. Se diz que ela tinha mais ou menos 105 ou 110 anos de Porque idade. enviudó muy joven Porque ela se tornou viúva muito y jovem. tenía como 80 y algo de años de viuda. E tinha como 80 ou alguns anos, mais de 80 de viúva. ¿Sí saben de quién les estoy hablando? Vocês sabem de quem eu estou falando? Ana. Ana. Y se dice así, E diz assim, que ella no salía del templo, diz que ela não saía do templo, sirviendo al Señor servindo ao Senhor, con ayunos y oraciones. com jejuns e orações. Esa mujer va a ser puesta el día del tribunal de Cristo Essa mulher vai ser colocada um dia diante do tribunal de Cristo y va a ser un juicio para muchos. e vai ser um juízo para muitos. ¿Qué fuerza tiene una mujer a los 100 y algo de años? Que força pode ter uma mulher com 100 e poucos anos? ¿Qué ministerio público tiene una mujer y más en la época de Ana? Que ministério público poderia ter uma mulher e ainda mais naquela época de Las Ana? condiciones de Ana, Nas condições que Ana estava. viuda, Viúva, sin marido. sem marido. Y la Biblia dice que ella servía de noche y de día. E a Bíblia fala que ela servia de noite e de dia. La Biblia dice así, A Bíblia diz assim: el justo, o justo, aún en su vejez, ainda na sua velhice, fructificará. frutificará. Qué ejemplo precioso el de Ana, ¿no? Que exemplo precioso de Ana, não, irmãos? Ahora yo miro Agora eu vejo jóvenes jovens de 25 años, de 25 anos, con toda su vida, com toda a sua vida, con todas sus fuerzas, com toda a sua con força, toda su mano, com tudo às suas mãos, inútiles, inúteis, sin fruto, sem frutos, sin servicio, sem serviço, sin oraciones, sem orações, sin ayunos. sem jejuns. Por ahí los vemos los domingos. Vemos eles apenas nos domingos. El ejemplo de Ana. O exemplo de Ana. Dios levante muchas Anas en medio nuestro. Que Deus levante muitas Anas no nosso meio. Que Dios levante muchos hombres útiles en medio nuestro. Que Deus levante muitos homens úteis no nosso meio. Amén. Amém. El ministerio de todos
O ministério de todos. Todos tenemos parte, hermanos. Todos nós temos parte, irmãos. Hermano, la situación de la iglesia Irmão, a situação da igreja en un lugar em um lugar es responsabilidad de todos. é responsabilidade de todos. Amén. Amém? Doy gracias al Señor, hermano, por la invitación, por poder estar con ustedes y conocerles, hermanos. Para Eu dou mí, graças ao Senhor, irmãos, pelo convite e de poder estar com os irmãos e conhecê-los. que el Señor estreche nuestra comunión en Él. Que o Senhor possa estreitar a nossa comunhão nele.